Então, muito boa noite, muito boa tarde. Meu nome é Alisson Castilho e a gente está aqui para mais uma aula do Pop Class Enem. A aula de hoje vai ser sobre fecundação, né? O ministrante, como esse ano, sou eu mesmo, Alisson Castilho. Eu sou aluno do curso de medicina, do quarto período, talvez quinto agora, não sei como é que está a situação nessa história da pandemia. E vamos para a aula então. Eu separei, essa aula fez diferente da minha outra, que eu tinha botado os exercícios juntos. Dessa vez eu resolvi ministrar a aula inteira e deixei os exercícios para o final. A gente vai dar uma visão geral da fecundação, né? Os principais dados importantes para o vestibular e as fases. Esse ele não é um assunto tão cobrado assim, mas ainda assim tem questões que podem fazer a diferença, gente, para a gente poder passar no que a gente quer. Então, o que é a fecundação, né? Ela é uma complexa sequência de eventos moleculares que vão ser completamente coordenados. Ela vai se iniciar com o contato do espermatozoide e do ovócito, ou oócito, né? Vamos anotar que para fins de vestibular é o ócito secundário, que é o termo certo, e vai terminar na metáfase, né? Depois do encontro desses dois, que vai ser a primeira divisão mitótica com a união dos cromossomos maternos e paternos. Então a gente vai ter o zigoto. Aí, precedendo a fecundação, dos 200 a 600 milhões de espermatozoides que são lançados ali na vagina, apenas 1% chega no útero. Assim que chega no útero, tem quimiocinas e citocinas que vão aumentar a sobrevivência desse espermatozoide, né, durante todo o trajeto dele, que não existe na vagina, somente no útero. Eles vão ter, além da sobrevida prolongada, o trajeto até o oviduto ele pode ocorrer em 30 minutos, né? O trajeto que seria o quê? Aqui do colo uterino até o istmo, o início da tuba, ele pode demorar 30 minutos ou 6 dias. Ou quando os espermatozoides alcançam o istmo, que a gente pode ver aqui nessa figura, que é o início da tuba, eles simplesmente param. Eles são principalmente movidos pela propulsão da musculatura do endométrio e do miométrio, né, que se contrai e leva ele até lado, que é a própria propulsão da própria cauda. Aí um conceito importante aqui nessa parte que a gente tem que saber é a quimiotaxia dos espermatozoides. Assim que eles chegam nessa região do istmo, eles param, e o que vai fazer eles continuarem o caminho além das contrações uterinas vai ser a quimiotaxia dos espermatozoides, que é a secreção de citocinas e quimiocitocinas que atraem os espermatozoides em direção ao óvulo, que são soltados pela camada folicular, das células foliculares do ovócito secundário. Então, essa fecundação ela vai ocorrer na tuba uterina, né, na parte da ampola, que é essa parte mais dilatada aqui que a gente pode ver na figura, e ela não ocorre no útero. Então, fala de capacitação agora. Os espermatozoides eles não são aptos a fecundar o óvulo secundário assim que eles chegam no útero. Então, eles passam por um processo chamado capacitação. Tá? Essa capacitação vai permitir a realização de um outro processo no futuro que a gente vai falar depois, que é a reação acrossômica. A definição de capacitação é um condicionamento, né, uma transformação que vai acontecer com o espermatozoide no sistema genital feminino. A capacitação, ela no ser humano, ela ocorre mais ou menos em 7 horas, tá? Por isso que não adianta o espermatozoide chegar em meia hora logo no istmo. É importante que ele demore um pouco nesse caminho. O local que vai ocorrer toda essa capacitação é do colo uterino até a ampola, ocorrendo principalmente na tuba uterina, né? Mas esse tempo é importante na cavidade uterina. Passando para o próximo slide, o que vai iniciar essa capacitação vai ser a interação do espermatozoide com as células epiteliais, que vão soltar citocinas. Vai ter uma sinalização parácrina, né, que a gente fala de célula para célula próxima uma da outra, onde vai dar o gatilho de iniciação desse processo. O processo não é nada mais, nada menos, que a gente pode ver aqui nessa figura, que vai ser uma mudança na região acrossômica, né? A região acrossômica onde tem um bolsão ali cheio de enzimas, que vai ser importante no futuro. Eles vão retirar uma camada de proteínas plasmáticas seminais e glicoproteínas de membrana plasmática dessa região. Isso vai permitir que no futuro o espermatozoide seja apto para fecundar o óvulo. Então, vamos começar a falar das fases agora.
A primeira fase é a passagem do espermatozoide pela corona radiata, tá? Ele começa pela adesão do espermatozoide às células foliculares, como a gente pode ver aqui na imagem número 2. Com isso vai ter a liberação de hialuronidases, tá? Que vai ser a principal enzima nessa etapa da passagem da corona radiata. Pode ser considerado para fim de vestibular como o início da reação acrossômica aqui, tá? Aí também tem a literatura diz que tem ajuda de outras enzimas da mucosa tubária, e os fatores que vão ajudar, inclusive, a penetração agora sim vai ser a movimentação da cauda. Antes era a contração uterina que fazia o espermatozoide se mover até chegar no ovócito secundário, e aqui o que vai fazer penetrar vai ser a movimentação da cauda. Então agora a gente vai falar da terceira fase, a penetração da zona pelúcida, aqui no número 3. Vai começar com adesão igual, dessa vez não vai se ligar a uma célula, vai se ligar às glicoproteínas ou proteínas ali através do ligante ZP3, que é do espermatozoide. Tá? Aqui vai ter o resto da reação acrossômica, que vai ser a liberação de esterases, donamidases e a acrosina, policerto. Isso. Essa acrosina é a principal enzima, tá? Ela é uma enzima proteolítica que acaba com as proteínas no meio do caminho. Os movimentos da cauda também são importantes nessa etapa para a penetração, né? Aqui, logo que o espermatozoide entra em contato com a membrana plasmática do ósseo secundário, ocorre uma reação. Ela vai ser resultado da liberação de enzimas, tá, dos grãos corticais, são essas bolinhas verdes aqui citadas embaixo da membrana plasmática do ósseo secundário. Eles vão liberar esses grãos, vão liberar enzimas lisossômicas que vão alterar a zona pelúcida e a membrana plasmática, causando a impermeabilização dessas zonas, dessas duas áreas para outros espermatozoides. Agora vamos falar da fusão entre membranas do ósseo e do espermatozoide. Essa adesão inicial é com as integrinas do ósseo com o ligante de integrina do espermatozoide, né, as desintegrinas. Aí, nos humanos, isso é importante, eu lembro que na época de vestibular eu vi isso. Nos humanos, entra a cabeça e a cauda do espermatozoide, o que fica para trás é a membrana plasmática, tá, gente? Ó, seguindo aqui, entra a cabeça e a cauda, fica para trás a membrana plasmática. Isso me lembro de um professor meu de biologia falando no cursinho da época do vestibular, que é pegadinha de vestibular, tem que se ligar. Eu não lembro agora se era, eu acho que eram os anfíbios, talvez não entrasse a cauda, mas tem alguma espécie de animais que não entram, então tem que estar ligado numa questão, se for responder, se está se referindo realmente à espécie humana, né, ou a outra espécie. Aí avançando agora, a literatura meio que une essas fases, as próximas fases que eu vou falar agora, que é o término da segunda divisão meiótica, a formação do corpo feminino, junto com a formação do núcleo masculino, né? É como se tudo acontecesse de uma vez só, na verdade, mas aqui eu vou separar para gente explicar direitinho. Então, assim que o espermatozoide ele penetra no óvulo, no ósseo secundário, ele estimula o ósseo secundário a terminar a segunda divisão meiótica, tá? E vai nascer o segundo corpúsculo polar, que vai ser aquele corpo menorzinho, com menos citoplasma, e o outro é o ócito. Aí, que pode ser conhecido como ócito definitivo, ou ócito maduro, ou o óvulo, que a gente tanto ouve falar, na verdade, né? A maior expressão que a gente conhece é o óvulo. Mas antes disso, ele não pode ser chamado de óvulo, ele antes é ócito secundário, isso é importante para o vestibular. Então, eu vou falar do slide 13 agora. A formação do pronúcleo masculino. Acontece adolescente feminino, o núcleo vai aumentar e a cauda vai degenerar. Aí, ao mesmo tempo, os dois pronúcleos, eles vão ter uma replicação do DNA haploide dos pronúcleos. O que vai acontecer? Eles vão replicar o DNA haploide para um DNA diploide. E se isso não ocorrer, a célula formada do zigoto, quando ele vai ter a divisão, quando ocorrer a divisão, vai ter apenas metade da quantidade normal do DNA. Tá? No momento que a gente tem esse ovócito maduro ou óvulo, com dois pronúcleos formados, a gente aí pode chamar ele de oote. Então, finalizando agora quase, tem a fusão dos pronúcleos, né, em forma de zigoto. Isso vai acabar a fecundação aqui nessa posição aqui da imagem que a gente pode ver aí, com os dois núcleos parados na metáfase, né,
divididos aqui no fuso de clivagem já, e é a preparação para a divisão do zigoto. E agora nós vamos para as questões. Essa foi uma questão do Enem, eu não lembro de que ano agora foi quando eu peguei isso aí, mas ela é bem simples, ó, vamos ler junto. Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. Considerando-se um modelo simplificado padrão para a geração dos indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres humanos é. Bom, ele quer que a gente veja como é que funciona mais ou menos o ciclo de replicação aqui da fecundação. Aqui tem a questão da formação da gametogênese também, né? Então a gente vai analisar o primeiro. Começa por cima aqui na questão A. Esporófito 2N. Começar aqui, ser humano não é esporófito. Esporófito a gente está falando de planta, né? Então a gente já sabe que A não é. A B. Organismo adulto 2N. Tá, organismo adulto 2N se encaixa com a gente é 2N, diploide, né? Com a mitose, depois da mitose a gente vira um gameta N, não. Mitose continua 2N, né? A gametogênese ela é uma meiose, então a B tá errada. Vamos para C. Organismo adulto 2N, tá certo, somos nós. Meiose virou um gameta N, sim, a gametogênese tu faz um gameta N. O diploide vira haploide, né? Após ela vem a fecundação e a fecundação forma um zigoto 2N. Tá certo até aqui, como a gente viu agora. Depois tem a fecundação, a gente acaba no zigoto 2N. Junto com o zigoto, depois do zigoto 2N tem uma mitose e o organismo adulto. Tá certo, claro que não vai ser a partir de uma mitose só várias. Então a resposta certa é a C. Vamos só ver porque a D e a E estavam erradas. Uma coisa que eu aprendi no vestibular que era muito importante, que me ajudou bastante, o professor falou uma vez, que não basta tu praticar a resposta certa, tu tem que praticar porque as outras estão erradas também. Isso vai te ajudar, muitas vezes me ajudava quando eu fazia prova de vestibular. Às vezes eu não sabia qual que era certa, mas eu sabia por que cada uma das outras estava errada. Então só aquela que eu não sabia por que ela estava errada podia ser a certa, dava certo. Então resposta certa C. Opa, eu falei que a gente ia ver, né? Vamos ver rapidinho aqui. Organismo adulto 2N. Mitose. Gameta N. Não, a gente sabe que é uma meiose. Gametogênese. Tá errado D. E. Organismo adulto 2N. Tá certo. Meiose. Tá certo. Virou gameta N. Tá certo. Fecundação. Zigoto N. E não teve a replicação lá do DNA haploides para poder dividir? Não, tá errado. E tá errado. Agora sim, vamos pra próxima. Esse aqui da UEL. As outras questões que eu consegui, essa mas outras, elas são do Enem. Quer dizer, desculpa, são de outras faculdades que do Enem não tinha. Mas é importante, né, para pessoa que ainda que gosta de fazer prova bastante em outros lugares. Eu curtia fazer, querendo ou não, tudo que é prova que a gente faz ajuda a gente a melhorar. Então vamos lá. A fertilização in vitro é um procedimento de reprodução que consiste na coleta de ovócitos secundários, que serão fecundados por milhares de espermatozoides, para que ocorra a fecundação fora do organismo feminino. Após 2 ou 3 dias, os embriões são implantados no organismo materno. Com relação a esse procedimento, correto afirmar que a resposta A, vamos ver aqui. Os ovócitos secundários são coletados diretamente do endométrio uterino. Não, a gente sabe que pela aula de gametogênese que os ovócitos eles vêm lá da tuba, né? A gente conversou aqui agora que a fecundação ocorre também quer dizer, os ovócitos eles vêm do ovário e a fecundação ocorre na tuba, né? Então, se o ovócito chegar até o útero, é até importante falar isso, ele degenera, gente, porque a fecundação não pode ocorrer dentro do útero, ela só ocorre na tuba. Se o ovócito chegar no útero, aí já vai virar menstruação, vai degenerar. Então A não pode ser. B. Caso 2 espermatozoides fecundem 2 ovócitos secundários, são formados genes univitelinos. Caso 2 espermatozoides fecundem 2 ovócitos secundários, são formados genes univitelinos. Então vamos ver a B aqui. Caso 2 espermatozoides fecundem 2 ovócitos secundários, serão formados gêmeos univitelinos. Não, né? 2 espermatozoides fecundam 2 ovócitos, são 2 ovócitos diferentes, vão ser gêmeos bivitelinos. O que define se é uni ou bivitelino é a quantidade de ovócitos fecundados. A C a gente já pode descartar direto, porque é simplesmente o contrário da B. Caso os 2 espermatozoides fecundem um ovócito, serão gêmeos bivitelinos. Não, aqui nesse caso serão univitelinos. A D. Os ovócitos secundários são utilizados pois a fecundação ocorre antes do final da gametogênese.
Aqui parece que tá tudo certo, a gente conversando antes, que começa com o ovócito secundário, só depois que o espermatozoide penetra, ele vira o óvulo, né? Depois que tem a formação dos planúcleos, ele vira a ótide, né? Então a resposta certa é a D. E aí, por que está errado? Os embriões são implantados no útero materno já na fase de neurula. Não, neurulação é depois que já tem o zigoto, que já se multiplicou várias vezes, passou pela blástula, glástula. Nem lembro agora dos termos, mas a gente vai ter essa aula aí se já não teve. A resposta certa é D. SESMAC, que é uma faculdade particular de Alagoas. A fecundação da espécie humana depende de uma série de fatores para ter sucesso, como por exemplo: A. O útero deve estar revestido de muco cervical espesso e pouco fluido, rico em fibras. Por que estaria rico em fibras o útero para ajudar a fecundação? Ele precisa estar bem lubrificado com todos os fluidos bem da movimentação do espermatozoide. Tá errado. A ejaculação do homem deve conter grande volume de sêmen e baixo número de espermatozoides. Não, os espermatozoides são que fecundam, a gente precisa de milhões, lembra? Eles começam com 200 a 600 milhões e só 200 a 500 chegam lá na parte da penetração da zona pelúcida. C. Os óvulos devem ser encontrados dentro do ovário no momento da fertilização. Os óvulos devem ser encontrados dentro do ovário no momento da fertilização. Não, na verdade não, né? Tá errado isso aqui, porque os óvulos eles devem ser encontrados dentro da tuba uterina na ampola na hora da fertilização, na hora da fecundação, né? E se for uma fertilização in vitro aqui, eles não vão ser encontrados dentro do ovário, os óvulos. No momento da fertilização, eles vão estar dentro de um tubo de vidro, né? E depois eles são colocados no útero. Então, a resposta C está errada, a resposta D aqui. Os ovócitos secundários devem permitir a penetração de vários espermatozoides. Na verdade, não, né? Acontece reação zonal. Essa questão é muito boa para a gente rever diversos conceitos. Não vai acontecer de vários espermatozoides, porque acontece reação zonal assim que o primeiro penetra e evita a entrada de outros espermatozoides. Então, a resposta só pode ser, né? Os espermatozoides devem penetrar o útero somente no período fértil da mulher. Exatamente, essa é a resposta correta. Até para pensar um pouquinho de. Não adianta nada o espermatozoide chegar lá na época que o óvulo não saiu para a tuba uterina e não está caminhando de encontro para ele, para se encontrar na ampola e ter a fecundação. Né? Então, beleza, gurizada, essa foi a aula, que tá, as referências que eu usei foram principalmente esses 2 livros de medicina aqui que a gente usa no curso. Queria agradecer todo mundo para ficar até o final aí. Desculpa pela qualidade da aula, tô com uma baita dor de cabeça aí, me recuperando de um procedimento, mas tá tudo tranquilo. Agradecer a todo mundo, e se puderem seguir a gente no Instagram, show de bola.